Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Nesta aula, nós iremos tratar sobre a nossa primeira unidade, como vocês podem acompanhar na matriz do nosso curso, chamado de Cultura e Diversidade, comigo, professora Francisca Raquel da Costa. Então, nessa unidade, nós iremos tratar sobre o conceito de cultura, sobre educação e diversidade, né? Como esse conceito vem sendo construído e como vem pensado, e a sua relação com essa diversidade e a relação com a escola. Então, no primeiro momento, eu trouxe aqui para uma reflexão essas perguntas, né? O que significa diversidade, igualdade e diferença, e qual a relação dessa noção com a educação, né? Nós, professores e professoras, sempre iremos nos encontrar, né, com essa diversidade que estará presente na escola, né? E a questão seria pensar e reconhecer essa diferença, mas garantindo esse direito à igualdade. A igualdade de acesso, a igualdade de aprendizagem, a igualdade de atendimento, né, de atenção. Os professores devem reconhecer essas diferenças existentes em suas salas de aula, em suas escolas, no ambiente escolar, mas reconhecer essas diferenças não significa tratá-las com desigualdade, né? Então, pelo contrário, o que nós temos é que pensar essa diferença, né, e tentar garantir o acesso à igualdade. Então, diferença tem uma relação direta com a igualdade, mas no sentido, né, de que temos que pensar essa diferença e garantir a igualdade de acesso, de direito desses alunos e dessas alunas negros, né, homens, mulheres, né, de religiões diferentes. Então, essa diversidade, essa diferença deve estar presente na escola, deve ser reconhecida, mas que a gente possa levar a igualdade para todos e todas, né? E essa relação dessas noções com a educação, nós sabemos que está sempre presente, né? Que elas estão presentes no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, que nós devemos adquirir instrumentos e conhecimentos para poder lidar com essa diversidade, essa diferença que sempre vai fazer parte, né, do nosso universo educacional. Para início de conversa, eu trago, né, essa afirmação de que as diferenças são construídas historicamente. As diferenças, elas existem, elas estão presentes em nossa sala de aula, diferenças biológicas, as diferenças físicas, mas as diferenças elas também são construídas historicamente, né, relacionando aí com a desigualdade. Então, por exemplo, mulheres anteriormente, né, século XVIII, XIX, as mulheres não tinham acesso à educação, né? Então, existe uma diferença biológica entre homens e mulheres, e essas diferenças anteriormente levavam a uma desigualdade, porque só os homens tinham acesso à educação, as mulheres não podiam estudar. Pensando também na nossa questão, né, os negros e negras também não tiveram acesso à educação, porque o que existia, como nós sabemos no Brasil, é uma escravidão que limitava, né, esses indivíduos, esses sujeitos e sujeitas a um lugar apenas do trabalho, né, impedindo que esses grupos tivessem acesso à educação. Então, negros e negras, diferente de brancos e brancas, né, a sua cor de pele, essa diferença levava ao atendimento desigual, né, levava à desigualdade. Então, essas diferenças que são naturais, que estão evidenciadas no mundo, nós vamos nos deparar com elas na nossa escola, mas, né, que são também utilizadas e construídas como diferenças históricas que são construídas aí
no decorrer, e nós temos vários e vários exemplos, né? Por exemplo, e a gente vai voltar a isso lá adiante, o nazismo, né? Na Alemanha, só homens, né? Brancos de olhos claros que eram ditos como a raça superior, né? As pessoas diferentes dessas qualidades físicas, elas eram tratadas de maneira desigual, perseguidas, mortas, e é isso que a gente está tentando trazer para pensar essas diferenças que são construídas historicamente. Para o começo de conversa também, né, nós vamos trabalhar aí com alguns textos, no final eu apresento a nossa bibliografia, e esses textos, eles trarão, né, esses tipos de determinismos que existem, né? Pensar a cultura a partir de apenas um lugar. É pensar um determinismo físico, determinismo biológico, psicológico, sociológico, né? Que as pessoas vão ser alguma coisa a partir desse determinismo. E dentre esses, nós iremos trabalhar com o determinismo biológico, né? O Roque Laraia, que é o nosso autor, que trabalha o conceito de cultura, ele parte dessa ideia, dessa discussão do determinismo biológico, né? Anteriormente, as pessoas acreditavam, né, que raças ou grupos humanos eram superiores e tinham capacidades maiores do que outros grupos, né? Determinismo biológico, que pensava, por exemplo, o homem branco, por exemplo, português, que estava como raça superior, determinado a colonizar o Brasil, né, a civilizar os homens das raças inferiores, como os indígenas, os povos originários que se encontravam no continente americano e também no Brasil, né? E por esse determinismo, por ser branco, eles tinham esse poder, né, nas mãos de ser esse grupo que viria para tratar, para cuidar, para civilizar a raça indígena e a raça negra que foram sendo trazidos da África para cá. Então, são velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas a raças, né? Por exemplo, a raça ariana no fascismo, no nazismo, por exemplo, era uma raça superior aos outros grupos humanos. Os europeus eram superiores aos indígenas, os europeus eram superiores aos africanos, os homens eram considerados superiores às mulheres, e assim vai. Né? Então, esse determinismo biológico, ele pensava dessa forma. Então, na atualidade, né, essa teoria já foi refutada, e os antropólogos e antropólogas estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais, né? As diferenças culturais que existem no mundo, elas não são características de grupos de acordo com as suas questões genéticas, né? Na verdade, elas são construídas historicamente. Então, qualquer criança, ela pode ser educada em qualquer cultura se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizado. Né? Isso é um fato. Então, aqui nós trazemos aqui estamos trazendo aqui algo que significa esse determinismo biológico, né? Como geneticamente raças e grupos superiores. A imagem traz uma imagem da célula para pensar esse determinismo. E aí sabemos que a espécie humana se diferencia anatômica e fisiologicamente, né? Sexualmente também, mas é falso que essas diferenças de comportamento existem entre pessoas de sexo diferentes, sejam determinadas biologicamente, né? O comportamento de uma mulher e de um homem não é relacionado com a sua estrutura biológica. Os comportamentos são criados na cultura, né? Como, por exemplo, homens serviam para determinados trabalhos e mulheres não, ou mulheres apenas serviam para trabalhos domésticos. Então, a gente tem esses exemplos para pensarmos essa ideia, né, de que
esse determinismo biológico, por exemplo, que os homens poderiam ser superiores a mulheres por suas características biológicas, ele está refutado, certo? Temos também a ideia do determinismo geográfico. Ele considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a diversidade cultural. E essas explicações são explicações existentes desde a antiguidade. Essas teorias, que foram desenvolvidas principalmente por geógrafos no final do século XIX e no início do século XX, ganharam uma grande popularidade, né? O determinismo geográfico. Né? Isso também serviu por muito tempo em justificar, né, a necessidade, por exemplo, do continente europeu dominar o restante do mundo, como vimos, por exemplo, no imperialismo que ocorreu no século XIX, em que partes do continente africano e asiático foram divididos entre os europeus, porque viam aquele continente, aquele território, como também inferiores, e assim como as pessoas que viviam neles, né? Então, essas teorias, que foram principalmente geradas aí por geógrafos, elas vão ganhando popularidade no século XIX, século XX, né? Mas a partir do século XX, 1920, os antropólogos como Franz Boas, Kroeber e outros refutaram, né, esse tipo de determinismo e demonstraram que existe uma limitação na influência geográfica sobre os fatores culturais, né? É claro que nós, por exemplo, se nós nascemos em lugares mais quentes, né, é claro que nós vamos desenvolver culturas, por exemplo, forma de vestimentas, a cultura da forma de se vestir, de acordo com o nosso ambiente, né? Mas isso não é uma determinação. Por exemplo, pode ser que pessoas estejam sentindo calor, mas andem com roupas e botas, né, que são um diferencial que a gente quase não consegue utilizar em lugares quentes. Então, essas diferenças, elas existem, mas assim, a questão é que ela não é determinante para a cultura, né? Então, as diferenças existentes entre homens, portanto, não podem ser explicadas em termos das limitações que eles são impostos pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. Por exemplo, os autores trazem aí dois exemplos, né, de grupos de culturas diferentes que vivem na região do Polo Norte e que vivem e sobrevivem, né, formas de morar, de habitar completamente diferentes, né? Os lampões, que vivem na região, que usam couro, né, para fazer suas roupas, né, para se aquecer e ter uma forma própria de pensar suas habitações, e os esquimós, que aproveitam o próprio gelo, né, e que também tem uma outra forma de pensar a sua forma de viver suas habitações. Bom, sobre o conceito de cultura, né? Esse conceito ele vem sendo formulado desde o século XVIII, né? Ele vem desse termo germânico kultur, que era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais, principalmente de uma comunidade, né? E que também era pensado, por exemplo, na França como civilisation, que referencia, né, faz a referência principalmente às realizações materiais de um povo, né? Já no século XIX para o século XX, né, nós temos a contribuição de Edward Taylor, um inglês, que vai pensar, né, a palavra cultura e vai pensar que esse conceito é tomado em seu amplo sentido etnográfico e é todo um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, lei. Então, o Taylor ele vai abranger esse conceito, sai da esfera espiritual, né, e abrange esse conceito para outras esferas, como as crenças, a arte, a moral, esse conjunto de elementos que vão formar o que ele vai chamar de cultura. A origem da cultura, né? Quando é que surgiu a cultura? A cultura, acreditamos que ela surgiu desde quando surgem os homens e mulheres, desde que a humanidade ela vai surgindo, né? Naquele processo de evolução da humanidade, né? A cultura também vai surgindo quando o homem se reconhece, né? E mulheres
enquanto grupos, e aí a gente percebe, por exemplo, inclusive nas pinturas rupestres, né? Os homens da pré-história já faziam cultura. A questão é que durante muito tempo isso não era considerado como cultura, porque existia uma ideia de cultura como a cultura superior e uma cultura inferior. Então, homens da pré-história, até a palavra pré-história é uma palavra preconceituosa, como se os homens daquele período não fizessem história, né? Pré-história, antes do aparecimento da escrita, mas já existia cultura antes do aparecimento da escrita. Então, nós temos essa discussão sobre a origem da cultura, e a gente sabe que ela vai se desenvolver simultaneamente com o próprio equipamento biológico do homem e das mulheres, né, no decorrer do tempo, e por isso compreendida como uma das características da espécie ao lado do bipedismo e de um adequado volume cerebral. Então, no decorrer do tempo, esse desenvolvimento natural da humanidade, biológico, né, principalmente a partir de que os homens liberam as mãos para o trabalho e começam a andar, né, de forma ereta. Então, nós temos essa adequação do corpo com a adequação do volume cerebral, e todas essas transformações biológicas vão fazendo com que essa cultura também vá surgindo, né? Por exemplo, a forma de se... antigamente os homens não viviam em casas. Com o desenvolvimento do bipedismo, eles passam a construir, deixam de ser nômades aos poucos, né? Vão viver apenas no lugar, começam a construir suas casas, e essa ação sobre a natureza, essa ação de transformação da natureza vai causar também uma ação de transformação no cérebro, e esse cérebro vai se adaptando ao surgimento de novas matérias, novos produtos, né? Novas transformações na natureza. Então, a cultura condiciona a visão de mundo do homem, né? Então, não é porque eu nasci em território tal, não é porque eu sou mulher ou homem, mas é a cultura em que eu estou inserido que vai pensar com a minha visão sobre o mundo, né? Então, nós temos aqui o exemplo do índio e do homem branco. Então, a visão de um indígena e de um homem branco sobre o mundo são completamente diferentes, né? Nós, seres humanos que nos dizemos superiores, brancos, né? Nossa relação com a natureza e com o mundo é completamente diferente das populações dos povos originários, né? Que vivenciam todos os dias, cotidianamente, essa relação muito próxima com a natureza, de transformação, mas de cuidado. Pelo contrário, que nós fazemos, né? Nós estamos o tempo todo desgastando a natureza, correndo o risco de, inclusive, estar aí com danos no futuro. Né? Então, essa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Então, é o que nos leva, por exemplo, a pensarmos que, como o índio, o africano, eles não têm um comportamento como o nosso, então eles são inferiores, né? E o olhar sempre para o diferente, esse olhar, essa alteridade, esse olhar vai ser sempre, ou na maioria das vezes, tentando inferiorizar esses grupos. Então, eu já falei um pouco sobre isso, vou só passar o slide. E a cultura interfere no plano biológico. Essa questão é interessante, né? Porque, por exemplo, como é que a cultura pode interferir no plano biológico? Pode causar danos à saúde, ao desenvolvimento físico, né? À forma de viver. Então, nós temos aqui um exemplo, por exemplo, dos africanos, quando eles foram removidos violentamente na época do tráfico negreiro, eles foram trazidos para o continente americano, e muitos deles eram levados aos suicídios, né? Acabavam sendo mortos e sofriam de uma doença chamada de banzo. Né? O banzo era aquela tristeza, a falta de ânimo, o que nós poderíamos chamar de uma depressão hoje, quando eles eram trazidos, né, do seu continente, separados de suas famílias, eram forçados a trabalhar sem receber nada em troca, um salário, viviam como escravos, então tudo isso causava esse banzo e levava muitas pessoas ao falecimento, à tristeza, às doenças que abalaram muito dessas pessoas que vieram trazidas compulsoriamente da África. Então,
Por exemplo, nós temos quem acredita que o leite e a manga constituem uma combinação perigosa, certamente sentirá um forte incômodo estomacal se ingerir simultaneamente esses alimentos. Ao mesmo tempo, a cultura ela também é capaz de provocar curas, né, de doenças reais ou imaginárias. Por exemplo, as pessoas que costumam ir em rezadeiras, né, elas costumam ir em terreiros de umbanda, de candomblé, ou vão à igreja evangélica, à igreja católica, em busca, né, cada um dentro do seu espaço cultural, em busca da cura dessas doenças que são biológicas, né? Aqui são bons exemplos para a gente pensar dessa forma. Então, mais adiante, nós vamos pensar que a cultura também é dinâmica, né? Então, essa é uma forma de pensarmos o conceito de cultura hoje, né? Não se pensa mais a cultura como estática. Por exemplo, as quadrilhas, que são as festas juninas, né? Tem muita gente que diz, a quadrilha de hoje não é mais como a quadrilha de antigamente. Os reisados não são mais como os reisados de antigamente. Então, tudo isso é porque a cultura é dinâmica mesmo, né? Ela sofre transformações e mudanças, porque nós, homens e mulheres, seres humanos, nós mudamos, nós resistimos e acrescentamos à nossa cultura outros traços. Muitas coisas são passadas de geração em geração, existe uma tradição, mas inclusive essa tradição ela também é dinâmica, ela também é quebrada e é inserida nela novos símbolos, né? Novos elementos que vão deixá-la também renovada, mas que não vai dizer, hoje não existe mais carnaval como antes, não existe mais carnaval que as pessoas iriam para os bailes, né? Muito mais calmo, carnaval hoje é de rua, é axé. Então, continua sendo carnaval, só que existe uma mudança aí, porque ela é dinâmica, ela aos poucos vai mudando, porque senão nós estaríamos ainda lá na pré-história escrevendo nas cavernas, né? Então, é porque justamente a cultura é dinâmica. E a educação dentro dessa realidade, né? Então, eu trago algumas perguntas. Como pensar a educação dentro do contexto de reconhecimento das diferenças e a luta contra os preconceitos raciais, né? Em inúmeros países, são frequentes os conflitos sangrentos entre culturas, religiões, nacionalidades ou etnias, né? Então, nós temos essa educação. E a educação, qual é o papel da educação dos professores diante dessa diversidade? O que nós temos que aprender, fazer, né? Quais são os instrumentos que nós temos que ter em nossas mãos para trabalhar essas diferenças e lutar principalmente contra os preconceitos raciais, étnicos, de gênero, né? Que existem dentro da nossa escola. Todas as formas de preconceito. Aqui eu coloquei preconceitos raciais, mas são todas as formas de preconceito. O professor, a professora deve ser sensível a essas questões, né? Porque se ele não tiver sensibilidade, ele também não vai conseguir enxergar, ver, né? Sentir. Então, a primeira questão é ter sensibilidade, né? Ao tratar com esses preconceitos que estão, sim, presentes em nossas salas de aulas todos os dias, né? Desde a educação infantil, passando por ensino fundamental, ensino médio, inclusive no ensino superior, né? Então, nós temos essa necessidade. E o Brasil, inclusive, porque o Brasil se destaca como das maiores sociedades multirraciais do mundo e abriga um contingente significativo de descendentes de africanos dispersos na diáspora e também um número significativo de povos originários, de comunidades quilombolas, né, que estão aí presentes e que a educação ainda não é o espaço democrático que trata esses grupos com igualdade, né? Só recentemente foi pensado, como nós vamos ver aqui em nossa disciplina, foi pensada a educação quilombola, a educação indígena, a educação do campo, o PROEJA, o EJA, né? Então, todos esses grupos minoritários, eles têm que ser percebidos, têm que ser atendidos de forma igual, né? Tanto na escola como nós pensamos, na escola desse modelo tradicional, como também nessas formas de escola indígena, da escola quilombola, né? Então, é importante a gente reconhecer essa diferença. Esse modelo nacional, por exemplo, que existia um único modelo de educação, ele acompanhou muito tempo o nosso sistema educacional, onde nós trazíamos de fora
um modelo educacional sem pensar as nossas especificidades, né? Era pensar numa educação universal para grupos que eram completamente diferentes, né? Por exemplo, em questão da história da religião, era vista apenas a religião cristã. Na história, por exemplo, homens e mulheres negras são colocados apenas como escravos passivos, né? Sendo que eles também foram sujeitos da nossa história. Os indígenas são colocados apenas como os selvagens, né? Sendo que eles também constroem conhecimentos muito próprios da vivência particular de cada um, né? Então, essa diversidade, essa ideia da sociedade nacional, que foi muito pensada no século XIX, né? A construção de um Estado nacional a partir da ideia de uma única raça branca, que foi difícil para pensar, por exemplo, no Brasil, uma identidade nacional do século XIX, porque os historiadores, os pesquisadores, os etnógrafos, geógrafos, os literatos, se depararam com uma sociedade que, desde a sua formação, é uma sociedade miscigenada. Negros, negras, indígenas e brancos, né, que vieram, europeus que vieram para cá, que formaram essa comunidade, essa sociedade. Então, o que nós estamos reivindicando é que essa educação seja igual para todos esses grupos e que eles também apareçam, né, na história como também construtores da nossa formação social, como elementos cruciais da nossa formação social brasileira, né? Inclusive porque, na maioria das vezes, ou quase sempre, de fato, né, efetivamente foram eles que construíram a nossa sociedade, em termos físicos, estruturais, eles que trabalhavam, construíram os primeiros prédios, né, os indígenas que foram os primeiros escravos, depois os africanos, depois os descendentes de africanos. Então é preciso reconhecer que uma educação nacional ela não pode ser pensada de uma forma única sem reconhecer as diferenças, né, e a diversidade existente. Sem o reconhecimento dessa diversidade, a ideia de recomposição do mundo arrisca cair na armadilha de um novo universalismo, né? No plano jurídico, nós sabemos que existe a necessidade do reconhecimento das identidades particulares no contexto nacional, que se configura como uma questão de justiça social, de direitos coletivos e é considerado como os aspectos das políticas de ação afirmativa. Então, já falei um pouco do papel da educação e tudo isso eu trago essas perguntas, né? Qual é o papel da escola na luta contra o racismo, o machismo e a xenofobia, a intolerância e o sexismo? Na sua missão de instrução, de abertura, de formação ao espírito científico, pode a escola participar do combate aos preconceitos? É claro que sim, né? É claro que sim. Inclusive, partindo da sua forma, da formação dos professores, que tem que ser sensível diante da existência dessa diversidade, a representação dessa diversidade, a representatividade delas dentro do espaço escolar, né? Também, por exemplo, podemos estudar autores e autoras negros, indígenas. Por que nós só estudamos autores e autores europeus? Cadê os autores e autoras negros e indígenas? Né? Tudo isso são elementos que nos ajudam a lutar contra esses preconceitos. E aí trago essa imagem por pensar nessa diversidade que existe em sala de aula, né? Vocês vão se deparar cotidianamente. Essa diversidade biológica, essa diversidade cultural, essa diversidade étnica, essa diversidade religiosa que nós temos que respeitar. Então, nessa concepção, como já falei, clássica, a escola foi pensada como lugar de socialização numa sociedade que não separava a cidadania da educação, e hoje, né, na era industrial, também era pensada a educação para o trabalho, né, formar mão de obra, e na escola moderna quis fundar essa hierarquia social baseada na competência e não na origem social, e hierarquiza os conhecimentos segundo os níveis de abstração e formalização, né? A necessidade que existe é de reconhecer que nós somos esses brasileiros diferenciados, diversos, né? E que precisamos reconhecer que muitas vezes grupos diferentes estão presentes nas escolas e essa educação tem que ser voltada de forma igual para todos esses grupos, né? A questão é saber que tipo de educação o Brasil precisa desenvolver para sair da situação que se encontra hoje, né?
Estamos aqui há mais de 10 anos de aprovação da Lei 10.639, nós vamos ver mais adiante. E mesmo assim existem escolas, livros, material didático que não tratam como orienta a lei, né? A gente não tem vocês estão de parabéns por ter essa disciplina para que a gente possa discutir essas questões no curso, que é um curso de ciência da natureza. Eu acho isso incrível. Nem todo curso oferece, nem todo currículo oferece uma disciplina dessa, que ainda é pouco, né? Pouco tempo para tratarmos de tantas questões, né? E aí eu trago aqui a Lei 10.639, que foi promulgada para reconhecer, e depois ela se transformou na 11.645 de 2008, que vai inserir também a obrigatoriedade do estudo sobre os povos originários, os indígenas, e que ainda hoje tem sido feito poucas coisas nesse respeito. Mas nós temos alguns avanços, né? Claro, devemos reconhecer e vamos ver esses avanços no decorrer da nossa disciplina, mas muita coisa precisa ainda ser feita, né? Principalmente nesse Brasil de hoje, que é o Brasil multicultural, né? E nós precisamos ensinar, mudar o currículo, refletir sobre as perspectivas, realçar a convivência harmoniosa desses diferentes grupos, aceitação dos grupos específicos, enfocar a necessidade de reduzir os preconceitos, buscar a igualdade de oportunidades educacionais e a justiça social para todos. Então, é um trabalho muito grande que nós temos, né, até que se alcance uma igualdade de direitos dentro do espaço escolar e fora também dele. Então, eu trago aí a bibliografia que nós utilizamos, né? Vocês vão ter a oportunidade de ler com mais calma, resolver os exercícios. Eu quero, desde já, agradecer a atenção de todos e desejar uma ótima primeira unidade. Vamos ler os textos, participar dos fóruns e fazer nosso exercício. Até mais, tudo de bom para vocês, um grande abraço.